Muito bem, senhoras e senhores, hoje é 11 de outubro de 2020. De antemão já quero cumprimentar a todos, nossa boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira live, hoje com o tema Orla Marítima de Navegantes. E o tema de hoje é muito importante, por isso nós convidamos uma pessoa muito experimentada no assunto. Trata-se da engenheira e arquiteta urbanista, a senhora Losângela, que nos prestigia nesse momento. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Losângela. E de pronto eu já vou te colocar a palavra à disposição para você falar do teu projeto que desenvolveu para Pissarras, Balneário Pissarras, e porque tem bastante relação quase que direta aqui com a nossa orla de navegantes. Depois que ela fazer a apresentação do projeto dela, a gente vai entrar na discussão da orla de navegantes sobre os diversos aspectos, seja a questão até das nossas águas, a questão da faixa de areia, a questão da restinga e a questão da urbanização. Então agora eu vou deixar a palavra para nossa colega aqui de engenharia. Ela até prefere falar como engenheira, mas não tem como escapar de falar da arquitetura também, porque é um conjunto. E a César, o que é de César, ela merece, porque ela tem 2 títulos fantásticos. Seja bem-vindo e fique à vontade, por favor. Agradeço pelo convite. Me chamo Losângela, eu tenho um escritório em Balneário Pissarras, o Estúdio Plantar, com a arquiteta Elizabeth Rosa. E há pouco tempo eu fiz um estudo para finalização do meu curso de arquitetura com o tema da Orla Marítima de Pissarras. O estudo foi bem aprofundado, onde se estudou desde a restinga, porque a necessidade dela, a faixa de areia e também qual a necessidade dos moles na cidade de Pissarras. Hoje a Orla Marítima, num todo no Brasil, em Santa Catarina, ela vem sofrendo diversos problemas por causa de ressacas. E as municipalidades, o governo, eles não têm muito consideração com essa área, porque demanda muito custo. Levando isso em consideração, o projeto procurou, de forma básica e simples, trazer uma solução para que Balneário Pissarras trouxesse mais qualidade para a cidade e para os turistas que a frequentassem. Então, foi feito um estudo por que havia tanta perda da faixa de areia, no centro principal de Pissarras, e o que poderia estar melhorando nesse aspecto. Então, devido ao ordenamento das cidades em Pissarras, principalmente, a cidade se construiu em volta da orla. E a restinga se perdeu durante esse tempo. Com essa perda da restinga, consequentemente a faixa de areia também se perdeu, porque a restinga ela serve de barreira para sustentar as ondas do mar, No caso, como a gente tem as consequências da ressaca, acabou agravando toda a parte de infraestrutura da cidade na orla marítima. Então, o projeto... As cidades aqui da nossa região de Santa Catarina, na orla, elas estão muito parecidas. E em Navegantes também acontece esse problema de ressaca e perda da faixa de areia. Então, o que foi proposto no projeto? O alargamento da faixa de areia, o aumento dos moles e, principalmente, a reinserção da restinga na área central. Por quê? Porque a restinga toda a questão da parte ambiental, ela traz a fauna e a flora do local de volta e acaba reinserindo a areia, porque quando o mar ele avança, ele traz sedimentação e ela acaba se alocando no local. E fazendo esse alargamento da faixa de areia, a restinga ela vai manter a faixa e não vai afastar essa areia e levar embora. Só que em Pissarras, consequentemente, por não ter essa faixa de restinga, a necessidade do aumento dos moles para não acontecer a necessidade de fazer esse aumento dos moles para quê? Para que essa faixa de areia não seja também elevada. E o mole, ele traz isso
como uma solução preventiva, junto com a restinga. Então, é importante, antes de tudo, vamos fazer uma orla bonita, com um bom calçadão, com ciclovia, é necessário primeiro fazer toda essa infraestrutura para que todo esse espaço público funcione. Então, antes de propor todo esse projeto para Pissaras, que foi um trabalho de conclusão de curso, eu trouxe todo um projeto de infra, principalmente. E esse projeto de infra pensou, como os molhes têm que ser feitos, como tem que ser inserida a restinga, qual é o comprimento da faixa de areia que deve ser alargado. E isso funciona para navegantes que também ocorre esse problema, né? E depois de tudo isso resolvido, se trouxe um projeto visual. Por quê? Porque é um projeto visual que vai atrair o turista, né? E o turista, ele vai levar muito em consideração se todo esse espaço está oferecendo equipamentos, mobiliário, para ele se sentir bem, para ele usar da orla, para ele poder caminhar, seja de dia, se sentir seguro à noite, né? E é importante que as cidades, por exemplo, Ipanema tem uma identidade visual, né, no calçadão. Para Pissaras, no meu projeto, eu também trouxe uma identidade visual. E é importante que toda cidade, quando traz algo para a orla, também traga esse visual, né? Porque o visual vai sempre fazer com que a pessoa lembre do local. Muito bem, obrigado. Quão bonito, quão importante é o projeto dela para a cidade de Balneário Pissarras. Quiçá nós tenhamos um projeto dessa natureza em Navegantes. Navegantes não é diferente da grande maioria das praias daqui de Santa Catarina, e todas elas estão afetadas por esse fenômeno da evasão de areia, da faixa de areia, especialmente no Gravatá. Nós participamos de um comitê aqui, a partir de 2018 principalmente, e para nós trabalharmos essa questão da recomposição da faixa de areia no Gravatá. E esse trabalho que você fez é bastante importante e vem somar com tudo aquilo que a gente discutiu. Nós tivemos aqui a participação de 2 universidades apresentando assim a possibilidade de um estudo para a recomposição, e também 6 empresas com profissionais com um experimento internacional, que assim, davam um handicap bastante importante. Só que, como você falou, são trabalhos custosos realmente, e que nós temos que ter a coragem de enfrentá-los, né? Mas não é só a recomposição da faixa de areia. Nós temos que observar essa questão da restinga e da parte de urbanização. A restinga, eu até tenho pessoas que vêm falar comigo que vamos utilizar um pouco desse espaço da restinga, e eu me limito a dizer que nós temos que pensar muito para fazer qualquer interferência na restinga de Navegantes. Nós temos uma área importante de 474 mil metros quadrados de restinga urbana. É uma coisa rara, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, é um patrimônio muito importante do município de Navegantes. E houve, a partir dessa preservação, que aconteceu a partir de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, foi uma exigência, portanto, para que essa restinga fosse preservada, e a partir disso a gente viu grandes transformações, seja na quantidade de fauna e flora, de animais, seja no próprio crescimento da restinga, enfim, e esse trabalho tem que ser dado continuidade. Inclusive, daqui a pouco a gente vai citar particularmente a questão da Praia do Gravatá, que é o ponto mais crítico nesse momento, e tem muitas pessoas nos assistindo e vão nos cobrar seguramente qual é o nosso posicionamento. Mas como nós temos muito claro o que nós pensamos e não somos de ficar em cima do muro, a gente vai colocar com todas as letras aqui qual que é o nosso pensamento com relação a isso tudo aí. Vamos tentar ir por etapa aqui. Eu vou colocar primeiro a questão do mar. As senhoras e senhores podem observar que, até fiz um comentário com a engenheira Rosângela há pouco, antes da gente começar,
a questão do saneamento básico, a influência que ela tem com relação à qualidade da nossa água do mar. E para informação dos senhores, Blumenau implantou o sistema de coleta e tratamento de esgoto. E empiricamente, eu não posso provar cientificamente, mas empiricamente eu tenho observado uma melhora na qualidade da nossa água do mar aqui da Praia de Navegantes. E isso seguramente deveria ser um estudo um pouco mais aprofundado, com pesquisa e análises para comprovar isso. Mas vocês vejam que Blumenau, que é uma das cidades mais populosas aqui do Vale, fez esse trabalho e já, no meu modo de ver, já tem uma influência. O que significa dizer que se os outros municípios, inclusive o nosso, Navegantes, nos próximos anos, espero que o mais breve possível, implante um sistema de coleta e tratamento de esgoto, a qualidade da água aqui do nosso oceano, aqui, especialmente na foz do Rio Itajaí-Açu, ela vai melhorar sensivelmente. Então, não tenho dúvida nenhuma disso. A questão é comprovar cientificamente, como falei, com análises, mas isso é possível fazer. Essa é a questão da água. A questão da faixa de areia, então, como nós já discutimos, agora quero colocar a seguinte situação. Nós discutimos com técnicos, como eu falei, renomados aí para essa questão da recomposição da faixa de areia, e com um comitê aqui da cidade, onde houve uma participação público e privada, e aí a gente chegou a algumas conclusões importantes. Primeiro, que é fundamental nós recuperarmos a faixa de areia, particularmente na Praia do Gravatá. Mas nós temos um sistema praial aqui que ele sofre influências desde o mole norte do Rio Itajaí-Açu até agora o mole do Rio Gravatá. Portanto, em toda essa extensão. Nós temos uma extensão linear de 9.670 metros de faixa de areia. Alguns comentários começando aqui da parte sul. Em 2002, nós fizemos um levantamento, eu tive a felicidade de fazer esse levantamento em 2002, que naquele momento era para ampliação do perímetro urbanos. Nós criamos uma linha de maré, de acordo com a tábua daquele dia que a gente fez o levantamento, e a gente comparou com 30 de abril de 2015, que é o nosso último voo aerofotogramétrico aqui, e no mole norte do Rio Itajaí-Açu houve um aumento de 65 metros em média na faixa de areia. Tem a influência do rio, como nós já comentamos, tem muito a influência da restinga, também pode ter outros fenômenos que a gente não, assim, empiricamente não pode falar. Mas, de maneira geral, salvo essa situação, ao longo da faixa, onde tem restinga, as senhoras e os senhores podem observar que a manutenção nos últimos anos, ela é relativamente, vamos considerar assim, estável. Não há grandes mudanças, salvo pontualmente algum trecho, né? Como aconteceu agora nesse inverno, no inverno passado, aqui no Salva-Vida 3. Ali houve uma questão localizada, né? Não sei se foi uma maré astronômica ou se foi uma ressaca, mas ele inclusive quase que abalroou um salva-vidas que tem de container aqui, até bem próximo da gente aqui. Seguindo mais ao norte, a meia praia, de maneira geral, ela tem uma restinga bem conservada, né? De maneira geral, até o córrego da divisa, do limite de Gravatá e meia praia, que é o córrego das Pedras, perdão, a restinga está relativamente conservada, com uma faixa chegando em alguns trechos superando a 100 metros de faixa de restinga, o que é bastante importante. A gente vê essa estabilidade da faixa de areia em virtude das dunas embrionárias fazerem a retenção da areia no período dos meses de outubro, meados de outubro, novembro, até março, abril, a tendência é o mar colocar areia na faixa de areia da praia. No período de março, abril, dependendo do ano, até outubro, novembro, a tendência é ele retirar. O que a gente tem observado aqui, tecnicamente, é que o nosso perfil praial é bem suavizado, não existe assim uma angulação muito forte. Entendemos, mas demandaria estudos para comprovar isso, que o nosso sistema, todo o nosso sistema, ele é estável.
salvo essa questão do Gravatá, que já estamos chegando ali. A partir então do Córrego das Pedras, ali no limite entre Meia Praia e Gravatá, aí começam uns problemas mais graves, que vai diminuindo e diminuindo a restinga, e as consequências vão acontecendo. É aquilo que você colocou, a restinga ela é fundamental, ela é muito importante para a manutenção da faixa de areia. Não é só ela, mas é um conjunto de coisas, mas ela é fundamental. No dia 28 de outubro de 2016, nós tivemos aqui a infeliz coincidência de uma maré astronômica muito forte associada a uma ressaca, o que causou um prejuízo assim muito grande, especialmente na região da praça do Gravatá, né? E com isso foi preciso tomar uma medida assim bem drástica naquele momento. Tive a oportunidade de participar desse processo junto com a Defesa Civil e junto com outros profissionais também, para nós achar uma solução, ou pelo menos um paliativo para nós evitarmos que a avenida fosse embora, porque literalmente se não fosse tomada nenhuma medida, parte da avenida, inclusive alguns prédios, eles estavam comprometidos. Aí foi apresentado um projeto básico, que inclusive eu fiz parte do desenvolvimento desse projeto, em uma planilha de custos para o Ministério da Integração Nacional, através da Defesa Civil da União, e nós elaboramos os itens, que alguns ainda não foram realizados, e eu espero que sejam, porque o recurso veio, né? Nós conseguimos na época R$1.608.000 para ser implantado a recuperação do deck, o aumento na verdade, o deck desde a pracinha, as duas pracinhas do Gravatá e a ciclovia também. A gente conseguiu associar isso tudo, mas principalmente um enrocamento da praia, que é a colocação daquelas pedras graduadas, pedras grandes, né, para exatamente proteger. Infelizmente foi um mal necessário que teve que se fazer naquele momento, ao contrário nós teríamos graves problemas, né? E foi um processo que foi feito, ainda que não tenha sido feito o melhor, mas o enrocamento foi feito. E a partir disso, inclusive, nós fizemos algumas tentativas de plantar as dunas embrionárias, aproveitando aquela areia que foi sobreposta sobre as pedras, e esse processo tem que ser insistido, porque na medida em que você faz uma cobertura com areia e faz o plantio das dunas embrionárias, elas vão se fixando. E você, além de ter um novo visual, você não fica com aquelas rochas expostas, você tem um verde. As dunas embrionárias é um processo primário para a vinda de outras espécies nativas do local. E isso a gente fez algumas interferências, mas deve ser insistido nesse processo até o final. Com relação à recomposição da faixa de areia, especialmente aquela parte mais crítica da Praia do Gravatá, tem basicamente dois processos que eu vejo como solúveis para a gente encontrar uma saída. Um deles é um processo natural, extremamente barato, só que ele é um pouco mais demorado, mas eu até sugeri que nós fizéssemos um experimento, mas infelizmente sequer fui ouvido. Mas vamos em frente. O que acontece? Ali, no caso daquele trecho do Gravatá, vai ter que haver, infelizmente, uma reposição de areia por um sistema de dragagem, ou do próprio sistema, do entorno daquela areia que estaria no sistema, por isso é importante o estudo, ou então de uma jazida externa, né? Existem algumas jazidas já licenciadas aqui na região, uma delas é a própria jazida que Balneário Pissarras se utilizou em 2012, né? Para fazer a recomposição da faixa de areia. Existe também jazida em Balneário Camboriú, licenciada. Então, naturalmente que nós temos que fazer um estudo, né, para ver a granulometria da areia, se é compatível com a nossa praia ali do Gravatá. Para que haja uma sinergia, não tenhamos problema nessa reposição. Existem alguns sistemas de proteção que são implantados, que também a gente pode adotar. Alguns profissionais defendem até, vamos dizer assim, colocar uns navios, encalhar algumas embarcações, que é um sistema de proteção. Uma outra metodologia é um sistema de criar uma espécie de um bloco com material
material natural, é uma espécie de um tecido natural, que você forma um grande bloco de areia, estratégico, num ponto estudado, né? E isso vai conseguir te permitir. Mas para isso, infelizmente, tem um trecho ali, principalmente uma parte do Rio Gravatá, do Rio Gravatá um pouquinho a sul, especialmente até no Salve das 10, salvo me engano, que nós vamos ter que fazer uma dragagem. Então, é um processo que eu espero que seja o mais breve possível, porque o Gravatá é um cenário belíssimo e isso nós temos que tomar uma medida. E quando eu falo nós, eu, você, todo mundo aqui da sociedade navegante é responsável também, porque não adianta nós só reclamar que nós não temos faixa de areia e nós não tomamos nenhuma medida. Então, nós, enquanto cidadão, eu estou me colocando nesse momento aqui como candidato a vereador, eu entendo que posso contribuir nesse processo, pelos meus conhecimentos, seja do ponto de vista técnico, ou também seja do ponto de vista de ter visitado algumas recuperações, e aqui eu falo de Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, em Pernambuco, que foi um processo bem importante, que foi feito, a praia estava completamente destruída lá, não existia mais faixa de areia, e hoje tem uma faixa de areia importante lá, e eu tive a oportunidade de conhecer lá em Pernambuco. Outro processo que eu tive a oportunidade de visitar foi as recuperações que foi feito na capital, em Florianópolis, e que também já estão se degradando, porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, tem que fazer estudos profundos, e para que você tenha uma vida útil muito maior, se possível, dessa questão da faixa de areia. Então, de faixa de areia, é basicamente isso. A recuperação da Praia do Gravatá é fundamental, importantíssima, e tem que ser feito o mais breve possível. Com relação à Restinga, eu já até havia comentado, nós temos que trabalhar bastante, porque também aí é uma situação conjunta, né? A questão do alargamento da faixa de areia do Gravatá, ela vai permitir com que a gente faça um trabalho de uma ampliação da Restinga, né? E aí isso ao longo do tempo também vai privilegiar a manutenção da própria faixa de areia, certo? Agora eu vou fazer alguns comentários com relação à urbanização e vou pedir também a colaboração da minha colega, que é engenheira e arquiteta urbanista, e ela já tem essa experiência de ter participado desse projeto que ela desenvolveu para Balneário Pissarras, mas fazer alguns comentários aqui. Nós temos aqui um deck de madeira, que é bastante importante, é preciso que se faça algumas interferências, por exemplo, eu sugiro que a gente coloque estrategicamente distribuídos ao longo de 100 ou 200 metros, aqui bancos para que as pessoas possam repousar, possam ler uma mensagem, ia dizer ler um jornal, mas vão ler hoje um jornal, vão no próprio celular, né? Então, pronto. E para descansar, conversar, então são bancos que estejam alinhados com o próprio deck, né? De preferência a mesma madeira, para você ter uma identidade, como você colocou, né? Nós temos também a questão da ciclovia, que ainda não está concluída, né? Mas que precisa ser o pavimento daqui da Praça Central até o mole norte do Rio Itajaí-Sul, até no Rio praticamente, precisa ser concluída, que nós estamos ali com pedras, né? São pedras que foram colocadas, já me ocorre o termo técnico da pedra, né? Mas enfim... e isso é importante que também se faça. Nós temos também a iluminação, que é bastante importante, e aí eu vou entrar nesse aspecto da iluminação pública, da avenida, com uma das proposições que eu tenho enquanto candidato, que é o seguinte: é importante que nós começamos em Navegantes, que a gente comece aqui com energia subterrânea. Ou seja, o cabeamento aí da fornecedora de energia, no nosso caso a Celesc, é importante que nós comecemos aqui cobrar para que ela comece a implantar na cidade energia, todo o sistema de cabeamento subterrâneo, que além de ser mais estável, também tem a questão urbanística, que você retirando esses postes e todo esse peduricalho que tem nos postes, essa poluição visual também vai desaparecer, e aí nós vamos ter uma avenida muito mais qualificada. A questão do pavimento da avenida também tem que ser revisto,
e o sistema de passeios públicos também, se possível com arborização, né? Especialmente do outro lado, porque de um lado a gente tem a restinga e do outro lado, onde for possível, a gente plantar, especialmente árvores que tenham assim um visual nativas, mas que tenham... Então, essa é uma das propostas nossas enquanto vereadores. Enquanto vereador, se vocês entenderem que a gente tem qualificação para isso e merece ocupar esse cargo nos próximos 4 anos, nós vamos trabalhar fortemente nesse sentido. Uma outra solução que eu proponho para a avenida, até não é inovadora, porque Navegantes já tem uma tradição de trilhos. No passado existiu o transporte por trilhos aqui em Navegantes, né? Eu tenho até no meu site, nós temos algumas fotos aí que um professor de história aqui, obrigado Ricardo, ter nos fornecido esse material. Eu proponho, nós fazemos um VLT, através de uma parceria público-privada, né? Num binário aqui entre as duas avenidas, a Prefeito Cirino Adolfo Cabral, até o Gravatá, e retornando pela Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, e também derivando esse sistema para o aeroporto, né? No caso aqui da João Sacaveni, pode derivar até hoje o ferry boat, que todo mundo conhece aqui, né? E também eu sugiro que a gente dê sequência, e aí fazendo aquela histórica ligação com o mole norte do Rio Itajaí-Açu. Porque a ferrovia foi construída da Pedreira, lá na Pedreira da Triunfo, para quem não conhece, passando pelo bairro Machado, Pedreiras, Machados, São Domingos, enfim, toda a região ali, até chegar Nossa Senhora das Graças, para não deixar ninguém de fora, até chegar, passando pelo centro, chegando no bairro Pedreiras, exatamente para construir o mole norte do Rio Itajaí-Açu. Então, acho que foi bastante importante. Isso permitiria, por exemplo, como nós temos que fazer a segunda etapa do mole norte aqui do Rio Itajaí, o que acontece? Nós perdemos aqui 155 metros lineares de mole norte que foram reduzidos do mole de Navegantes. A grande maioria das pessoas não sabe disso, ninguém fez nada, e inclusive a minha parte eu fiz, eu levei uma comissão lá, inclusive com o gestor aqui, que deveria ser o prefeito, né? E não foi tomada nenhuma medida assim para contestar essa situação, sequer contestada foi. Então nós temos que recuperar, existe um projeto de uma segunda etapa para ampliação do mole norte, né? Porque a expectativa aqui é que hoje estão adentrando navios, passou de 256 até 346, mas no futuro pretende-se a entrada de navios nos portos aqui de até 400 metros, que é uma tendência internacional, né? A maior carga, né? E assim, os portos daqui não podem ficar para trás nesse sentido, sob pena de perder a concorrência, né? Enfim. Por isso, essa proposta nossa dessa implantação de um VLT sobre trilhos, né, um moderno naturalmente, que serve até de atração turística e transporte coletivo nesse trecho. Daqui a pouco pode ser que os outros municípios ao lado aí também se interessem, façam uma ligação, por exemplo, da ponte ali do Rio Gravatá até no Beto Carreiro, por exemplo. O município de Penha pode fazer um trabalho complementar lá, e o que faria uma grande ligação. E também o próprio Itajaí, nós poderíamos fazer uma ligação subterrânea aqui com o município de Itajaí, o que valorizaria muito o nosso sistema, especialmente o fluxo aqui do aeroporto, né, de Navegantes, e nos beneficiaria muito aqui o município de Navegantes nesse sentido. É uma proposta bastante arrojada, é verdade, mas eu entendo de que se nós permitir uma parceria público-privada, onde um prazo aí de 30 anos, uma empresa especializada poderia tranquilamente implantar esse sistema, fazendo toda a revitalização das duas avenidas, por exemplo, só para citar um exemplo, e como compensação dessa concessão, e ao longo do tempo ela poderia resgatar esse dinheiro através de tarifas que cobrariam do transporte coletivo. Evitaríamos muitos veículos aqui no sistema viário, evitaria acidentes e, por consequência, evitaríamos fatalidades, né? O que não tem preço. Enfim,
Agora eu gostaria de ouvir algumas opiniões de uma especialista em urbanismo, né? Enfim, sobre Navegantes, algumas ideias que podem contribuir para a nossa cidade aqui, tá certo? Especialmente na Orla, que o nosso tema hoje é Orla, né? Sim. A questão de melhorar a mobilidade urbana através de novos meios de transporte é interessante porque você agrega turismo e agrega na economia da cidade. E até na questão da Orla, aproveitar essa questão do mole para trazer outro tipo de mobilidade que seria o transporte náutico, por exemplo. Criar nas pontas dos moles a opção de desembarcar tanto navios de cruzeiro, como se alguém está lá em Balneário Pissaras ou em Balneário Camboriú, poder se deslocar via barcos até Navegantes. Então, trazer outros meios de mobilidade para a cidade acabam melhorando a cidade, né, nessa questão. Tá certo. Essa questão com relação a embarcações é uma das minhas ideias, está posta no meu site. Nós, como está, já é possível, porque aqui na região, e particularmente em Navegantes, Rosângela, o pessoal tem um hábito de fazer as obras de engenharia, especialmente em 2 etapas. Eu não sou muito simpático a essa situação. Então, o que aconteceu com o Mole Norte, o Mole do Rio Gravatá? Foi licenciada, foi projetada 292 metros de mole, mas para ser executada em 2 etapas. E aí foi executado 70 metros e o restante está por executar, sabe Deus quando. Mas ainda assim, hoje com o próprio mole, como foi construído, ele já tem uma visitação bastante importante. Inclusive hoje de manhã eu estive lá e já é um atrativo, e ele já está protegendo a entrada de embarcações dos pescadores, especialmente ali do Rio Gravatá. É verdade que tem que ser feita uma manutenção, uma dragagem seguida para que as embarcações não encalhem, né? Mas já é possível ali, por exemplo, nós fazemos um pier, essa é uma ideia que eu tenho colocado, para embarcações de turismo, né? Como temos em Balneário Pissarras, né? Esses barcos de turismo para chegar, o que vai valorizar assim, bastante o comércio ali do Gravatá, seja na parte da gastronomia, seja em todo o comércio, também valorizaria profissionais especializados nessa área, né? E também artesanato, enfim, até é um ganha-ganha. Então esse que é o nosso pensamento, né? Porque o turismo ele é uma indústria que nós temos que trabalhar ela, nós temos um potencial muito grande. Vamos falar desse tema numa outra oportunidade, num dos nossos próximos domingos. Lembrando que todo domingo às 20 horas nós temos uma live cada domingo com um tema específico, e aí às 20 horas, todos os domingos até o domingo anterior às eleições. E se precisar nós alongamos depois, se Deus quiser, quem sabe com a graça de Deus e o voto de vocês, já eleito vereador, e aí falando assim já como uma autoridade, né? Ainda que não empossado, mas aí a conversa vai mudar de patamar, porque aí nós vamos ter os votos até para representar essas pessoas. Essa questão que você coloca aí da possibilidade da chegada de cruzeiros, ela é perfeitamente possível, porque no estudo da batimetria que foi feito para a elaboração do projeto do mole do Rio Gravatá, é suave, mas chega lá a 292 metros, já tem um calado que é possível atracar um navio de cruzeiro, por exemplo. É uma ideia que, sinceramente, não tinha me ocorrido, mas é uma coisa bem importante, porque isso tem um reflexo muito importante na economia da região, né? Quando desembarcam aí de 2 a 3 mil pessoas com recursos para fazer as compras aqui na nossa cidade, isso faz toda a diferença no comércio, por consequência em tudo, como eu falei, né? É muito importante essa tua colocação, e é isso que nós queremos sempre agregar, somar e nos colocar à disposição da sociedade para trazer esses grandes profissionais que a gente está trazendo aqui. No domingo passado trouxemos o engenheiro Júlio, que foi vice-prefeito de Joinville, trouxe uma experiência bastante importante em saneamento básico, e as nossas próximas lives não vai ser diferente. Se Deus quiser, a gente vai sempre estar bem acompanhado aqui.
para acrescentar nos nossos pensamentos, e você já trouxe uma ideia que não tinha me ocorrido, mas que é perfeitamente possível. Com certeza. A questão do urbanismo é uma coisa que eu posso contribuir, especialmente com levantamentos, e até com algumas ideias que a gente viu aí, viajando, porque diz que para o arquiteto, não é o meu caso, né, mas para o arquiteto, como é que é? Os olhos dele é que visualizam, né? Exatamente. E quando você fala em urbanismo, vem desde a parte de infraestrutura até a questão do visual, né? O piso, onde se está caminhando, a parte de segurança para o usuário. Por exemplo, hoje é necessário que se traga acessibilidade para todas as pessoas, para todos os tipos de necessidade, para todos os tipos de idade. Então, quando se faz a urbanização de uma cidade, ou no caso da orla, tem que se pensar nessas pessoas que utilizarão desses espaços, né? Trazendo não só mobiliário, bancos, postes e luzes, tem que trazer o equipamento, por exemplo, orlas onde se tem quiosques a cada 200, 500 metros, esses pontos mediadores, você vai conseguir trazer o quê? Turistas para esses pontos, vai elevar a economia, vai trazer ciclistas para esses locais, e isso faz parte da urbanização. Perfeito. Inclusive, eu quero reforçar aqui para vocês, como não é novidade para ninguém, nós temos um candidato a prefeito aqui, o professor Elvis e a professora Laura, com o número 28, né? Está aqui na bandeira ao meu lado, aqui ao fundo. E o professor Elvis é muito, assim, experimentado na questão de administração, planejamento, marketing, e a proposta dele para a questão, nós sanarmos essa questão de atendimento do turista na praia, não é a implantação de nada físico, até porque o TAC, o termo de ajustamento de conduta, não permite nada físico, especialmente de materiais sólidos como ferro, como concreto, não é permitido na interface com a restinga. Mas a proposta do professor Elvis é nós trabalhar com carros food, né? Criar um espaço para que esses caminhões food se instalem, onde ao final do dia ou da hora que eles forem embora, eles fazem recolhem os resíduos que foram gerados ali naquele local e fica tudo limpo e não tem nada físico instalado. Eu até na primeira reunião que tive com ele já me colocou essa situação e eu achei ela bastante importante para que nós discutamos com a sociedade aqui, com o conselho da cidade, com o conselho do meio ambiente também. Aliás, essa questão dos conselhos, eu também queria reforçar aqui que os vereadores eles têm que participar da maioria dos conselhos, que eles são muito importantes para a cidade. Em todos os aspectos, os conselhos são fundamentais para ter uma boa convivência entre as pessoas e para que a cidade realmente avance, né? Nós estamos falando aqui de um projeto estrutural. A nossa maior vantagem aqui é essa orla marítima, que é espetacular. Como eu falei, essa restinga aqui, são poucos lugares no mundo que tem preservada. E agora a questão do urbanismo, que é a acessibilidade, por exemplo, eu até trouxe um exemplo lá de Miami Beach, eu até comentei contigo antes da gente começar a reunião, que lá em Miami Beach tem umas esteiras, é uma mistura de materiais entre plástico e aço, elas ficam sobrepostas sobre a areia, e aqui no nosso caso nós podemos estender a partir das passarelas, onde, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, ela pode por si só chegar até a linha d'água, até onde começa a maré, por si só, sozinha. Ou seja, nós fazendo rampas com uma declividade aceitável, a pessoa vai sair da avenida do seu carro, onde tem um estacionamento, um bolsão de estacionamento, ela vai embarcar na sua cadeira de roda, e muitas pessoas fazem isso sozinha, e ela, com essa situação, ela consegue chegar até a água, com a cadeira de roda dela, e sem depender de ninguém. Assim, não todos, mas uma parte dessas pessoas, o que seria fantástico. Nós podíamos pelo menos fazer um experimento aqui em Navegantes. Mas é muito importante o que você colocou, a questão de identidade. Nós temos que criar um projeto urbanístico aqui para a nossa orla de Navegantes, que ele tenha uma identidade.
Exatamente nesse projeto que eu vi rapidamente teu, de Balneário Pissarras, ele tem uma identidade lá. Então nós temos que ter essa criatividade que você teve lá, para que nós criamos uma identidade nesse urbanismo aqui, fazendo com que tudo se converse entre si, a questão do ambiente, a questão da parte que tiver que ser, ou sofrer algum tipo de interferência, mas sempre no sentido da preservação do meio. Isso é fundamental, porque o meio não é só preservar, ele vai nos proteger no futuro, porque essas marés astronômicas e ressacas, elas são periódicas, existe uma certa periodicidade nela. Então, ao longo do tempo, elas vão se repetir. E se nós tivermos uma restinga bem consolidada, ela vai ser muito importante para nós não termos consequência na parte urbanizada, especialmente da avenida e das construções. E também a gente vai dar toda uma sequência da vida natural que existe ali, associada ao turismo. E eu gostaria de agradecer de coração a cada um e a cada uma que está assistindo, e aqueles que vão nos assistir ao longo dos próximos dias. E resumidamente, o que nós queremos é o bem da nossa cidade. Eu não vim a Navegantes para brincar, eu vim aqui para viver aqui e para fazer os meus investimentos aqui. Quero criar os meus filhos aqui, um inclusive nasceu aqui, tem 3 anos, vocês ficaram conhecendo, o Arthur, né? Então é isso que eu quero o melhor para a nossa cidade. E se a cidade ganha, eu ganho e todos os habitantes ganham. Porque eu insisto mais uma vez, Navegantes é um gigante adormecido que nós precisamos começar a cutucar ele para ele se mexer e quem sabe em algum momento se levantar. Potencial fantástico, né? Nem vamos aqui chover no molhado, que toda a estrutura que nós temos aqui, a grande maioria dela veio por meio federal, mas a natureza foi muito pródiga nesse local, especialmente com a questão a quantidade de água que nós temos, né? Um negócio assim bem importante, né? Temos uma disponibilidade de energia, ainda que com deficiências no atendimento por parte da companhia estadual. Então, próximo domingo, às 20 horas, nós vamos ter uma nova live e durante as semanas nós vamos divulgar para vocês o tema da live e a pessoa que vai participar conosco. Eu vou aqui pedir para que a nossa colega aqui, engenheira e arquiteta e urbanista Losângela, faça assim as considerações finais dela e depois eu vou encerrar e agradecer finalmente as pessoas. Eu quero primeiramente agradecer o convite e desejo sucesso para você. Obrigado. Então, e que cada pessoa pense realmente nas pessoas que vão colocar na gestão municipal nessas eleições, porque é necessário que se tenham gestores que tenham conhecimento em todas as áreas para que possam governar de forma correta o seu município. Mas eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui. Você é uma profissional liberal e tem cliente de todas as correntes políticas, né? Isso é importante e pode contribuir aqui com a nossa região, como aliás já tem contribuído, porque no teu currículo constam mais de 120 mil metros de área construída. E isso é uma coisa que não é qualquer profissional que chega a esse nível, né? Por isso é muito importante ter tido você aqui, ainda como técnica, naturalmente, né? Mas eu estou muito, muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Muitíssimo obrigado de coração. Quero agradecer a cada um de vocês e me colocar à disposição como candidato a vereador de Navegantes com o número 28028 e desejar uma ótima noite, uma excelente semana a cada um e a cada uma, né? E de maneira geral um grande abraço. E amanhã é um dia que eu não estarei na cidade por uma questão pessoal, mas terça-feira estaremos de novo visitando vocês. E quem quiser a nossa visita, por favor, se manifeste que nós vamos atender com o maior prazer. Vamos discutir todos os assuntos inerentes à cidade, seja de qualquer área que for. Hoje nós nos atemos aqui a falar da Orla de Navegantes. Na verdade, teria muito assunto para falar da Orla, especialmente das consequências que pode acontecer para o lado bom ou para o lado ruim, dependendo da gestão, da questão do turismo, mas isso a gente vai voltar ao assunto, e aí também vai voltar a questão da praia, porque a praia é o nosso principal atrativo turístico, né?
Enfim, senhoras e senhores, muito obrigado, uma boa noite e que Deus nos abençoe. 28028 é o engenheiro Paulo para vereador. Seu voto de qualidade.